Olha, o assunto agora é futebol. A gente vai falar de uma bola dentro, que foi a atuação do Neymar ontem, jogando pela segunda vez com a camisa do PSG. E pela primeira vez no Parque dos Príncipes, né, Vini? Em Paris mesmo. Em casa mesmo. Jogando em casa, jogou um bolaço, assim, muito. Quem assistiu... Apesar que o Toulouse também não apresentou, vai lá, é um timinho discutível ali, né, Vini? A gente pode até questionar o nível do campeonato francês e o nível do Toulouse. Agora, não são todos que fazem o que o Neymar faz também, né? Verdade, não, tem razão, tem razão. Ele foi um grande destaque. Tem razão. E, bom, e outra coisa que eu quero ouvir você falando, essa bola fora, podemos chamar assim, a postura do técnico do Vitória, o Wagner Mancini, Vini, que concedeu aos jornalistas aí uma entrevista e depois de superar o até então invicto o seu time Corinthians no Brasileirão, se desentendeu. Ele deu uma bola fora ali, né, Vini? E o Corinthians até quando perde para um time chamado Vitória, né? Tão boa a fase do Corinthians, perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro após um turno e um jogo, né? O Corinthians ainda aqui tem uma partida contra a Chapecoense, que será na quarta-feira, e depois de 34 jogos aí, o Corinthians foi batido pelo Vitória do Wagner Mancini, que tem todos os méritos aí neste resultado. Dentro da Arena Corinthians, o Vitória conseguiu aí este placar que ajuda muito a equipe que está lutando aí contra o rebaixamento. E aí na coletiva, Edgar, depois com os jornalistas, o Felipe Garrafa, repórter da Rádio Bandeirantes, um repórter novo, né, da Rádio Bandeirantes, fez uma pergunta que irritou o Wagner Mancini. A pergunta que o Felipe Garrafa fez tinha realmente um equívoco. Ele errou numa informação em relação aos números de chances que o Vitória teve contra o Corinthians, de chutes ao gol, né? Então a gente vai até ouvir esse momento agora, e aí o Wagner Mancini questiona ele por causa desta informação. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui. Em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui, estava no gramado, inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização, nós tivemos... chance clara, chance real de gol, foi pelo menos a leitura não, que você vai me desculpar, você vai me desculpar, você vai me desculpar. Mas enfim... Peraí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Mancini começou bem na resposta dele, né? Porque você pode realmente ficar incomodado com essa pergunta. Peraí, como você está falando que meu time chegou uma vez apenas ao gol do Corinthians, se nós chegamos mais vezes? E aí na sequência do áudio, o Mancini explica, olha, nós tivemos essa chance, ele numera pelo menos umas 4 chances de gol do Vitória, fora um gol mal anulado, que seria um 2-0 para o Vitória contra o Corinthians. Ok, tá perfeito aí o Mancini neste ponto. Agora, quando ele começa a perguntar que time você torce? Você é corintiano? Aí o Mancini começa a errar a mão. Perder a mão. Perder a mão. Porque não importa qual é o time do jornalista. Ele está ali como repórter, exercendo a sua profissão, fez uma pergunta equivocada, é verdade, mas que essa pergunta equivocada seja respondida com números e com argumentos. E não questionando o time do jornalista e jogando ele para a torcida. Porque hoje é muito fácil, né, em épocas de redes sociais, onde nós temos tanto ódio, tanta intolerância, é muito fácil você expor um profissional dessa forma. E no final também ele fala de uma questão da imprensa de São Paulo, ele generaliza, né, fala que a imprensa de São Paulo tem que abrir os olhos com relação ao resto do Brasil, né, como se a imprensa de São Paulo fosse bairrista e só desse importância aos times daqui. Então, na minha visão, Edgar, o Mancini erra neste ponto. Ao expor o profissional Felipe Garrafa, que é um repórter novo, aí pega, né, um monte de torcedor que foi lá no Twitter do Felipe Garrafa de 2011, pegar tweets dele de 2011, dele comemorando vitórias do Corinthians, falando, tá vendo aí, é corintiano mesmo, é imparcial, tem que ser parcial. É parcial, ele tem que ser imparcial na análise dele. Então, gente, foi uma pergunta equivocada. Mancini tem que responder, sim, pode ficar chateado, sim, mas com a pergunta e tem que responder com números. E não com... E alô, internet, né? Todo comentarista de futebol tem time. Todo. Aliás, nós temos o maior exemplo da imprensa esportiva no Brasil, aqui na Jovem Pan, chamado Mauro Metting. O Mauro é um dos maiores palmeirenses que eu conheço e é um dos maiores jornalistas que eu conheço. Faz uma análise de qualquer time
né? Faz um texto brilhante de qualquer time, inclusive vários do Corinthians, um dos maiores textos do Corinthians que eu já vi. Foi escrito pelo Mauro Betti. O Mauro doma o coração dele, ele sabe escrever com isenção, né? Aliás, Edgar, todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo é porque na infância gostava de futebol, torcia para algum time de futebol. Não, e tem duas questões nessa história que acho que são muito importantes a gente clarear. Número 1, eu entendo perfeitamente o Wagner Mancini quando ele fica irritado. E exalta com eu comentei errada. essa questão no meu Facebook, vi ali os comentários, que muita gente que comentava e se identificava com Wagner Mancini era de times que não eram de Rio e São Paulo, que são hegemônicos, sim, na cobertura nacional, por terem grandes torcidas e por terem grandes audiências. A gente sabe que são. Eu torço por um time que não é desse eixo Rio-São Paulo. Eu sei como é esse sentimento de se sentir preterido em nome de grandes times de Rio-São Paulo. Eu entendo isso e eu acho que esse sentimento que tomou conta do Wagner Mancini ali naquele momento. Compreendo isso. E todos nós podemos errar. Ele pode ter tido um sentimento equivocado naquele momento, uma raiva, ficou equivocado naquele momento ali, deu uma colocação equivocada. Eu compreendo este sentimento. Futebol é o âmbito das paixões e quando a gente está apaixonado, a gente dificilmente toma uma decisão correta. O que ocorre, e aí é que a gente tem que pensar, o segundo ponto dessa história, é o seguinte: quando uma figura pública, que é um técnico que está ali, respondendo a uma questão, expõe um profissional, trata uma questão que é profissional de uma forma não profissional, ou quando um político expõe um repórter numa rede social, é a mesma questão, né? E trata essa questão de forma não profissional, o que a gente está falando é de algo muito mais grave. A gente está abrindo espaço para uma violência. Que foi o que fizeram com o Felipe Garrafa agora, que foi o que já fizeram com outros repórteres anteriormente, que é abrir espaço para torcedores nesse âmbito da paixão, ir lá, olhar, vasculhar o tweet do menino que... Felipe Garrafa tem 20 anos. Foram olhar foi o que o Vini falou que aconteceu, né, Vini? Caíram pra cima dele, né? Exato. E aí você vê depois, assim... excluiu o Twitter dele. Ele teve que fazer isso, né? Quer dizer, gente, repórter, jornalista, é pessoa, tem sentimentos, tem filho, você tem ideologias, você tem time. Agora, no momento que você está na sua profissão, você deixa isso de lado e faz o seu trabalho profissional. O Felipe reconhece que cometeu um erro ali. Qual profissional nunca cometeu um erro? É um erro de informação. É um erro de informação. Agora, a gente corrige o erro de maneira profissional. Quando você passa para o âmbito da paixão e trata isso de uma maneira não profissional, sendo você um profissional, isso é muito mais sério, gente. Você já pensou se isso vira moda e você pergunta para um deputado tucano alguma coisa e ele te responde, você é petista? E vice-versa? É isso. Esse teu comentário é bem preciso, Ellen, é verdade. Ele tomado por uma... A política já está fazendo isso. Isso que está acontecendo é a política levada para o estádio. A política está fazendo isso. Está colocando, expondo Facebook, rede social de jornalista e dizendo, se você fez uma matéria contra o João Dória é porque você é petista. Se você fez uma matéria contra o Lula é porque você é tucano. E aí você não permite mais a democracia da imprensa, porque a imprensa se informa contra um, é porque é a de outro. E agora você está levando isso para o estádio. Isso é sério. Isso atinge a liberdade de imprensa e a nossa forma de tratar o pensamento binário, né? Você exclui todas as outras possibilidades, extremando as opiniões. E você bem colocou, eu acho que ele estava movido ali por uma observação de que os times, digamos, de menor tradição ou que não atuam tão frequentemente na primeira divisão do campeonato, porque o Vitória também sobe, desce, é um time que transita ali, né, entre a Série A, a Série B. Sim. Acaba ele se sentindo de repente preterido ali, né, dessa reconhecimento da importância. O Mancini é do interior. Faz um comentário, exatamente. De São Paulo, já dirigiu vários clubes. Já dirigiu o Santos, por exemplo, que é um time grande aqui de São Paulo. Agora começou bem, né, respondendo bem até. É isso que eu tô falando, o erro, gente, foi a hora que ele questiona o time do repórter, ele joga ele pra torcida, expõe o profissional. O Mancini foi certo ao questionar a pergunta. Você foi a coletiva depois do jogo, não foi? Ainda no calor. Ainda no calor. Só que depois dessa coletiva, que entra que você diz já nem tanto no calor do jogo, nem tanto no calor da pergunta que o repórter fez, vaza um áudio na série de áudios vazados que nós estamos tendo ultimamente aí, do Wagner Mancini, reafirmando que a resposta dele foi um tanto pessoal. Vamos ver. Eu tô no carro aqui, nós estamos voltando para Ribeirão, eu, Arnaldo, Pigão, Mazinho e o Júnior.
Eles foram lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Mas beleza, Malinha. Um abraço pra você, viu, cara? Aí fica de conclusão, né, pra quem quiser entender aí. Quando os caras estão vazando uma coisa que depois contra ele mesmo, quer dizer, como é que vaza o negócio desse? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, né? Porque você manda um áudio desse, uma pessoa que você tem confiança, que você tem uma certa amizade, né? E aí a pessoa vai lá e vaza também, mas acaba afirmando que o Mancini tá pensando de uma forma equivocada com relação aí ao jornalismo. O erro acontece, mas depois, né, gente, você reforça isso. Então. Ô, Vini,